Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E nesse vídeo, vamos apresentar para vocês uma tabela onde é possível fazer vários cálculos financeiros, simulações e comparativos entre investimentos na poupança, CDB, títulos, mais variados tipos de investimentos aí possíveis no mercado. Então acompanhe a nossa apresentação, iremos demonstrar as funcionalidades da tabela e também de como baixá-la gratuitamente para que você possa fazer aí as suas simulações, seus cálculos de investimentos e aplicações conforme as suas necessidades. Sou Josemar da Pietro, do canal Monetários, e já aproveitei para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Bora lá então? Para demonstrar o funcionamento da tabela, eu vou utilizar para os cálculos alguns parâmetros econômicos levantados no dia 18 de abril de 2024, onde eu tenho aqui o índice e o percentual. A taxa de juros da Selic, definida pelo Copom, nessa data estava em 10,75%. A poupança acumulada em 6,17%. Investimentos no Tesouro Selic em 10,12%. CDB, que é variável de uma instituição financeira para outra, atribui aqui uma taxa de 10,65%. E a inflação acumulada nos últimos 12 meses estava em 13,93%. Temos aqui a tabela do imposto de renda, que incide na maioria dos investimentos, com exceção praticamente da caderneta de poupança, que seria de 22,5% sobre o rendimento das aplicações de até 180 dias, de 20% em investimentos com prazo de 181 dias até 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, de 17,5% em investimentos com prazo de 1 ano até 2 anos, e 15% em investimentos com prazo acima de 720 dias, ou seja, 2 anos. É importante salientar que os índices econômicos e financeiros sofrem alterações a todo momento, então é necessário que sempre que formos fazer alguma simulação, buscarmos esses índices atualizados junto aos sites econômicos e financeiros especializados. Então vamos agora fazer algumas simulações para termos entendimento e também a funcionalidade da planilha. O tipo de operação é facultativo. Vou colocar aqui poupança. Serve para lembrar aí que tipo de operação está sendo realizada, que até em caso de divulgação e impressão do documento, servirá aqui de lembrança de qual tipo de aplicação está sendo referenciada. Vamos supor então uma aplicação de R$ 10.000. Como estou simulando uma aplicação na poupança, vamos ver qual era a taxa anual ali referenciada nos nossos dados. A poupança estava em 6,17% ao ano. Como a nossa tabela está configurada para uma taxa de juros mensais e também em períodos de meses, eu tenho que converter aquela taxa para mensal. Eu não posso simplesmente pegar aquele valor de 6,17% e dividir por 12. Eu tenho que achar a taxa mensal efetiva. Por exemplo, vamos fazer aqui. Digamos que eu tivesse uma taxa de 12% ao ano. Eu não posso simplesmente pegar esse valor e dividir por 12, que me daria uma taxa mensal de 1%. Você já vai entender o porquê. Se eu botar aqui que a minha taxa de juros é 12% ao ano, eu tenho que a minha aplicação depois de um ano ficou em R$ 11.200, ou seja, deu R$ 1.200 de juros. Se eu colocar aqui 1% em 12 meses, percebe que já me deu aqui de juros R$ 1.268,25, ou seja, um acréscimo de R$ 68,25. Então essa metodologia de cálculo ela não funciona em aplicações que levem em conta os juros compostos. Então, na verdade, eu tenho que encontrar aqui a taxa efetiva mensal para esse valor. Eu tenho aqui na parte inferior da nossa tabela campos onde eu posso fazer então a conversão da taxa anual para a taxa mensal, que utiliza essa fórmula aqui. Então seria 6,17% e que na taxa mensal aqui de 0,50%. Então agora, se eu colocar aqui 6,17% por um ano, me deu de juros R$ 617. Se eu botar agora a minha taxa mensal encontrada de 0,5002% em 12 vezes, me deu os mesmos R$ 617. Tem outro percentual de diferença aqui em função do arredondamento. Então, nessas condições, investindo R$ 10.000 na poupança, eu terei no final de um ano total aplicado de R$ 10.617, ou seja, R$ 617 de juros. E a minha rentabilidade e a minha taxa efetiva total será a mesma aqui da minha rentabilidade inicial. Aqui na nossa planilha, eu deixei como memória de cálculo a fórmula dos juros compostos, que seria, eu tenho aqui o meu montante, ou seja, o total da minha aplicação é igual ao capital investido, ou seja, o capital inicial, que multiplica o mais a taxa elevado ao número de períodos. Então, fazendo esse cálculo em uma calculadora, eu tenho a seguinte condição. Primeiro eu faço que está em parênteses, 1 mais a taxa. Então, seria 1 mais, aqui está em percentual, eu tenho que transformar em decimal. Então, seria 0,0050002. Pego esse valor e elevo a 12 meses. Esse resultado eu multiplico pelo meu capital inicial, que é 10.000, vezes, que me deu aqui então os R$ 10.617, que é o valor encontrado aqui na nossa tabela. Então eu chego aqui nessa célula a esse mesmo valor, uma vez que estou atribuindo aqui os valores dentro da minha fórmula. Então eu tenho aqui o E6, que é o 10.000, que multiplica 1 mais E7, que é a minha taxa, elevado ao E8, que é o meu número de períodos. Aqui na célula do total de aplicação está dando o mesmo valor. Só que aqui estou utilizando uma função própria do Excel que é para essa finalidade, que é a função do valor final. Aqui eu simplesmente faço um teste
para retornar linear, ou seja, não aplicável, quando eu tiver aqui os campos zerados na entrada de dados, para não ficar uma planilha com mensagem de erro. Então a poupança me deu esse valor. Então eu vou colocar aqui na análise poupança e ela me deu aqui 10.617,01. Agora eu vou fazer um comparativo com o Tesouro Selic, que deu 10,12% ao ano. Então eu venho aqui, 10,12 me deu 0,8066. Em 12 vezes. Esses investimentos ele tem incidência aqui do imposto de renda, também pode incorrer em taxas administrativas ou de resgate, que o banco pode cobrar nessas condições. Eu tenho que essa aplicação aqui é por 12 meses, ou seja, de um ano, eu vou aqui na minha tabela de imposto de renda e vou atribuir então a alíquota de 20%. Então, imposto de renda, 20%. E aqui as taxas cobradas pelos bancos podem variar entre 0,15% até 0,25%, dependendo do caso. Vamos botar aqui 0,20%. Então, vemos que o total de aplicação, que tinha dado R$ 11.012, caiu agora para R$ 10.807,60. Então, esse é o valor que eu traria para cá. Tesouro Selic, 10.807,60. Então, mesmo incidindo imposto de renda e outros valores, ele ainda é mais atrativo do que a poupança. Ou seja, me deu um rendimento de 1,79% a mais do que a poupança. Então, essa é uma condição prática aqui da nossa tabela. A tabela também nos permite fazer esses cálculos de rentabilidade em aplicações com aportes mensais, ou seja, com depósitos mensais aí durante o período. Digamos que durante esses 12 meses, eu consiga depositar mais de R$ 200 por mês aí nessa condição. Então, veja que a minha rentabilidade final aqui foi de R$ 13.294,89. Então, vamos colocar aqui R$ 13.294,89. Vamos voltar à poupança, que era de 0,5002. Só que a poupança não tem imposto de renda e nem taxa administrativa do banco. Me deu 13.084,17. A Selic ainda me dá um retorno maior de R$ 210,72. Vamos supor essa condição agora em 5 anos. Seriam aqui 60 meses. A poupança me deu R$ 27.444,98. 27.444,98. Vamos agora fazer a Selic, que é de 0,8066. 0,8066. Nosso imposto de renda agora é de 15%, em função de ter passado aqui os 2 anos de aplicação. Então seriam 15% de imposto de renda. E o mesmo 0,20 aqui de taxa administrativa. Deu R$ 30.098,57 e uma diferença de R$ 2.653, ou seja, quase 10% a mais aqui do que a poupança. Então veja como a tabela permite fazer essa variação de cálculos bastante interessante. Vamos supor que eu queira ver agora a rentabilidade real do meu investimento. Então, para essa condição, eu tenho que descontar aqui a inflação do período. No nosso caso aqui, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 3,93%. Eu vou agora, aqui na minha tabela de aplicação, definir a taxa efetiva mensal desse valor. Então, 3,93%, que corresponde a uma taxa mensal de 0,32,17%. Então, esse valor eu vou atribuir aqui no campo de inflação. 0,32,17%. Percebemos aqui que aquela aplicação de R$10.000 em investimentos feitos no título Selic, durante 5 anos, com aportes mensais de R$200, daria um total de juros aqui de R$ 9.550. Eu tive de desconto aqui de imposto de renda mais as taxas bancárias de R$ 1.451, que resultou no saldo final da aplicação de R$ 30.098,57. E a rentabilidade real, descontando a inflação, ficou então em R$ 25.785,97. Então eu perderia aqui, nesse caso, quase R$ 5.000 aqui no meu poder de compra. Vamos colocar esse valor aqui então na Selic, 25.785,97. Vamos fazer agora a mesma condição para a poupança. 0,5002, não tenho imposto de renda, não tenho taxa bancária, que resultou aqui na rentabilidade real R$ 23.777. Então vamos colocar aqui R$ 23.777,67. A diferença agora ficou em R$ 2.008,30. Então veja que essa planilha te dá a condição aqui de ver a rentabilidade real do teu investimento. Ou seja, eu teria nessas condições um saldo, se aplicado na poupança, daqui a 5 anos, um valor de R$ 27.445, que descontado a inflação, me daria um poder de compra de R$ 23.777. Na realidade, seria 10 mil que eu tenho de entrada, mais 60 vezes 200, que são meus aportes, então igual 60 vezes 200, que é 12 mil. Então, tem um total de aplicação de 22 mil. A rentabilidade real foi de 23.777. Então, se eu pegar esse valor e diminuir dos 22 mil, então, na verdade, em vez de ter um ganho de 5.445, eu tenho um ganho de apenas R$ 1.777, que é o impacto gerado pela inflação nesse caso. Então, tratando-se de investimento, essas variáveis têm que serem acompanhadas aí ao longo do tempo para ver se a inflação não está consumindo aí toda a sua rentabilidade. Outra coisa que essa tabela permite é você fazer projeções aí de investimentos e aplicações ao longo do tempo. Digamos que você tenha R$ 100 mil para aplicar e você quer acumular R$ 1 milhão. Então, aqui o valor desejado é R$ 1 milhão e eu tenho aqui para aplicar R$ 100 mil.
A poupança que nós vimos ali, que é a taxa de 0,5, 0,2% ao mês, levaria praticamente 38 anos e meio para acumular esse valor. Se eu vier aqui e colocar 461,48 meses, eu chegaria aqui, realmente, depois de 38 anos e meio, a R$ 1 milhão. Aqui tem uma pequena diferença em função do arredondamento aqui das casas decimais. Digamos que eu consegui fazer aportes mensais de R$ 500 nesse período. Veja que o meu período aqui já caiu praticamente em 10 anos. Então, para chegar a 1 milhão, eu precisaria agora de 28 anos e meio. Mas agora, quanto tempo eu levaria se eu conseguisse uma taxa melhor? Vamos colocar aqui a taxa do CDB de 10,65%, que dá 0,8469. Eu chegaria aqui em R$ 1 milhão em praticamente 19 anos. Digamos que eu consiga 2 mil, eu chegaria em 1 milhão em 13 anos. Se eu botar aqui 154,41 meses, eu chego aqui então ao nosso R$ 1 milhão. Lembrando que o CDB tem 15% aí de imposto de renda. Então já não teria aqui 1 milhão. Eu teria aqui esse desconto, eu chegaria então a 911 mil. E se eu considerar a inflação de 13,93%, eu na verdade teria daqui a 13 anos um poder aquisitivo de apenas 608.800. Lógico que esses índices não vão se manter fixos aí durante todo o período. Eu posso ter variações nas taxas de juros, variações também na própria inflação, mas serve para a gente fazer aqui as nossas projeções de investimento, seja na esfera particular ou na área empresarial. Lembrando, nós vamos deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para que você possa baixar gratuitamente a sua tabela. De brinde, você ainda vai levar mais 2 planilhas. Uma onde é possível fazer simulações de financiamento, ou seja, de empréstimos e financiamentos bancários, e ainda a nossa calculadora, que permite fazer vários cálculos financeiros. Vamos deixar no final da apresentação os links com os 2 vídeos, um que fala sobre o funcionamento da calculadora e outro que fala sobre o processo de empréstimos e financiamentos. Apresentamos aí essa tabela completa para cálculos financeiros, onde você pode fazer a simulação dos seus investimentos, das suas aplicações, podendo fazer um planejamento orçamentário e financeiro bem mais completo, possibilitando que você faça aí também as comparações entre um tipo de aplicação ou outra, para ver aquela que está mais enquadrada dentro da sua condição. Lembrando que o importante realmente é você diversificar a sua carteira. Você pode ter aplicação na poupança, no CDB e em outros títulos, que aí você pode então acompanhar um ou outro e fazer as migrações de valores aí conforme for o andamento do processo. Temos outros vídeos no canal onde tratamos com mais profundidade todo esse processo aí de investimento, que seria a taxa Selic, como funciona o CDB, como funciona os investimentos no Tesouro Direto, no Tesouro Indireto, enfim, algum deles. Eu vou deixar o link aqui no final da apresentação, mas você pode também acessar o canal e ter acesso a esses outros materiais. Então, se você gostou da nossa apresentação, não esqueça de deixar aí seu like e não esqueça de inscrever-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço imensamente a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.